Fala galera, tá começando mais um vídeo aqui no meu canal. Dia 19 de agosto de 2026, o SBT completa 45 anos. E nada mais justo de eu fazer uma homenagem aqui para esta emissora que marcou gerações. E eu estou gravando esse vídeo no dia 18, um dia antes do aniversário do SBT. Então, vamos lá. Eu vou postar esse vídeo no dia 19, às 8 horas da noite, provavelmente, se nada mudar. E então vamos lá. Para a homenagem do SBT, que vai completar 45 anos. Agora sim você vai ter um mundo de atrações, show de atrações, uma super programação, um mundo colorido pra você. Passe pro 4, Passe pro 4, no ACVS Canal 4 São Paulo, uma emissora do SBT. Para nós entendermos a história do SBT, vamos ter que voltar lá no início dos anos 80, mais precisamente em 1981, quando o empresário e apresentador Silvio Santos conseguiu algumas concessões de alguns canais de televisão da antiga Rede Tupi. E em 19 de agosto de 1981, entrava no ar oficialmente o Sistema Brasileiro de Televisão, mais conhecido como o SBT. A primeira transmissão foi exibida ao vivo para todo o Brasil. A primeira transmissão foi transmitida ao vivo, marcando o início de uma nova rede de televisão no país. Assim nascia o SBT. Nos primeiros anos, o SBT apostava fortemente em conteúdos de entretenimento popular, programas de auditório, entre outras coisas. Também o SBT apostou nesses anos em séries, filmes, desenhos e programas de auditório, como eu já havia falado para vocês. Mas uma das principais estratégias da emissora foi apostar no público infantil, galera, no público infantil. Durante várias décadas, o SBT se tornou uma das principais casas da televisão infantil do Brasil. A emissora fez muito sucesso exibindo programas infantis como Bom Dia, Cia, também exibindo Sábado Animado e diversas outras atrações com desenhos animados. Além disso, a emissora exibiu dois dos seus grandes fenômenos nessa época. Começou a exibir Chaves e Chapolin, que se tornaram grandes fenômenos da emissora. Estão no ar até os dias de hoje e são uma das únicas atrações da programação de hoje que ainda conseguem uma boa audiência. Os seriados mexicanos estrearam no SBT na década de 1980, mais precisamente em 1984, e se tornaram um grande sucesso na emissora, chegando ao Brasil pelo SBT em 1984. Mas e aí, qual dos programas você mais gostava do SBT? Chaves, Chapolin ou os desenhos? Qual que você mais gostava? Conte aí nos comentários. O SBT também construiu uma história na teledramaturgia, com grandes sucessos como Carrossel, Chiquititas, Cúmplices de um Resgate, Carinha de Anjo, Poliana Moça. Também exibiu bastante novelas mexicanas, mas as novelas brasileiras, como também Poliana Moça e A Caverna Encantada e A Infância de Romeu e Julieta, foram os carros-chefes da emissora por anos, fazendo com que uma nova geração de fãs do SBT se formar. Assim, as novelas fizeram grande parte
da infância de milhares de brasileiros. A emissora também exibiu novelas mexicanas como Maria do Bairro, Marimar e Maria Mercedes, que eu não sei o que é isso, mas chamavam de Trilogia das Marias. Para ser bem sincero com vocês, para ser bem sincero, eu assisti um pouco de Maria do Bairro quando reprisou a última vez. Mas as outras eu não assisti, porque o SBT não reprisou. Mas enfim, a emissora também exibiu novelas como A Usurpadora, entre outras. Um dos grandes sucessos mexicanos da emissora foram esses, além das novelas brasileiras, que foram as infantis, que são, na minha opinião, as melhores que o SBT já produziu e que eu torço para que ou alguma volte ou o SBT volte a produzir algumas dessas novelas. Nem que volte a produzir aquele patinho feio lá que vocês cancelaram lá, mas seria tão legal ver o SBT voltando a produzir este tipo de novela. Mas enfim, qual novela vocês mais gostavam? As mexicanas ou as infanto-juvenis? Me conte aí nos comentários. Durante os anos 1990 e 2000, o SBT continuou disputando espaço entre as grandes emissoras do país. Programas de humor, jornalísticos, novelas, filmes e desenhos animados fizeram parte da programação. Nessa época, muitos consideravam a Era de Ouro do SBT, porque exibia programas como o Programa Livre, também tinha o Aqui Agora e muitos outros programas, além dos infantis, marcaram uma geração. E foi nessa época também, nos anos de 1990, na década de 90, que chegou ao Brasil em parceria com a Disney ali, que chegou pelo menos no SBT, que já passava antes na Globo, o Disney Club, que foi uma parceria do SBT com a Disney. Mas e aí, você lembra de algum desses programas ou não? E conte aí nos comentários. Com o passar dos anos, a televisão brasileira foi mudando. E com a chegada da TV por assinatura, da internet, das redes sociais e posteriormente dos serviços de streaming, fizeram com que os hábitos do público mudassem completamente. O SBT também teve que se adaptar. Eu não acho certo o que eles estão fazendo agora, porque estamos nos dias atuais e eles estão investindo cada vez mais em conteúdo jornalístico, o que eu acho uma pena, porque isso só estraga a emissora e não dá uma diferença entre as outras, porque o SBT está querendo copiar a Rede Globo e a Rede Record, que já fazem isso, estraga totalmente a imagem da emissora. A emissora também está investindo cada vez mais em programas próprios, conteúdos populares. Uma das coisas que acompanha a emissora desde seu início é os programas de auditório que continuam fazendo sucesso. Programas como Domingo Legal com Celso Portiolli e programa Silvio Santos com Patrícia Bravanel provam isso, além de programas como o programa do Ratinho. Eu acho uma pena que o SBT esteja se voltando cada vez mais ao jornalismo, porque eu não gosto desse conteúdo ali, porque eu acho cada vez que você liga a TV é uma coisa diferente acontecendo. Ou é briga, ou é tiroteio, é isso, aquilo, não é muito bom isso aí de ver. Mas eu faria assim, eu colocaria desenhos, apesar do público ter mudado, acabou, o público já não tá mais na TV, tá no stream, tá no digital, tá nos coisas lá. Eu acho que assim, quanto menos você investir nesse público, menos você vai ter a chance de uma criança ir lá assistir você. Porque o que você vai oferecer pra criança? A criança tá, tipo assim, zapeando os canal lá porque aconteceu alguma coisa com o YouTube
não achou nenhum conteúdo interessante no YouTube, na Netflix, daí tá zapeando os canal lá, o que que encontra? Vai encontrar um desenho? Não, a maioria dos canal vai passar jornal neste horário, então diminui a chance de uma emissora chamar a atenção da nova geração. É isso que a televisão não tá vendo, mas este é um grande problema. Também tem o problema da publicidade infantil, que o ECA fez ali uma lei que proíbe a publicidade infantil. Mas eu acho que assim, se as emissoras querem realmente terem um conteúdo infantil nas televisões, eles podiam fazer o seguinte, as emissoras podiam se unir, não com esse negócio de concorrência, porque esse negócio de concorrência já não dá mais há tempos, e as emissoras também não veem isso. Aí correr atrás, ou achar alguns patrocinadores que concordam com a programação infantil na TV aberta e que banquem isso, ou se quiserem ajudar a pagar a multa também, os patrocinadores passam a coisa dos brinquedos e depois a emissora dá uma parte e o anunciante dá outra. É assim. Ou fazer outro modelo de publicidade infantil, não direcionando a publicidade diretamente à criança, mas sim aos adultos, galera. Dizer, não pode dizer assim, compre já, peça já para o seu pai, para a sua mãe, comprar o Max Steel, não sei o que. Não, isso aí não dá mais. Mas fazer com, tipo assim, vou dar um exemplo. Cara, o pai ou responsável, este brinquedo está sendo oferecido às crianças com a selo de responsabilidade da produtora, mas só pode ser comprado se você permitir. Alguma coisa assim, sei lá. Mas tipo assim, qual que vocês acham que é o melhor caminho a ser tomado? O retorno da programação infantil ou esse caminho mais chato que as emissoras estão tomando? Conte aí nos comentários. Mas não podemos falar de SBT sem falar de Silvio Santos, que além de ser o fundador da emissora, foi o principal rosto do canal durante décadas. Seu jeito de apresentar, suas brincadeiras e sua relação com o público ajudaram a moldar a identidade da emissora, fazendo com que o público cada vez mais se aproximasse deste canal fundado por Cenoura Bravanel Silvio Santos. Mais que uma emissora de televisão, o SBT se tornou parte da cultura popular brasileira, revelando grandes artistas como Maísa Silva, Larissa Manoela e entre outros. Também foi a casa de Gugu Liberato, Eliana, Cristina Rocha, e foi a emissora onde Silvio Santos fundou e apresentou seu programa por muitos anos. A emissora mantém um grande legado e ainda hoje é uma das grandes emissoras do Brasil. Mesmo com todas as mudanças no mercado, o SBT continua mantendo programas de entretenimento, jornalismo infantil, novelas, programas que fizeram parte da sua identidade, que moldaram sua identidade, que hoje são uma das maiores audiências do canal. Por exemplo, Chaves e Chapolin, que desde a fundação do SBT estão no ar. Claro, em 2020, com aquele apagão, sem Chaves e Chapolin, o SBT perdeu muito da graça. E só Bom Dia e Companhia e Sábado Animado não conseguiam segurar esta audiência do SBT.
e cada vez mais investindo no jornalismo no início da década de 2020, perdeu a vice-liderança para a Record. Agora está tentando mudar ali o jogo e quer a vice-liderança até 2029. O que eu torço para a recuperação da emissora. Eu gosto muito da emissora fundada por Silvio Santos, não só porque tem desenho, mas porque passava grandes sucessos como Henry Danger, iCarly, Game Shakers e séries de desenhos da Nickelodeon, além de exibir até hoje Chaves e Chapolin. Com o retorno de Chaves e Chapolin em 2024, o SBT recuperou um pouco do brilho dele, mesmo com o fim do Bom Dia e Companhia. Mas aí, o SBT ainda mantém o Sábado Animado, que continua o brilho dele. Aí, sem o Bom Dia e Companhia, ele perdeu um pouco do brilho na semana. Mas, fazer o quê? Ele ainda tem um pouco com o Chaves, mas é isso aí. Essa foi a grande história do SBT. Espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo foi muito legal de fazer, eu gostei e achei bem divertido. Porque a gente pesquisa a história do SBT, eu fui atrás e eu gostei bastante. Tinha coisas aí que eu nem sabia e é legal de ver essa história desta emissora que marcou milhões de brasileiros, literalmente, marcou milhões de brasileiros vendo o programa do Bozo, Bom Dia e Companhia, Chaves e Chapolin, novelas infantis e muito mais. Bom, chegamos no final do vídeo, eu gostaria de agradecer a todos que assistiram até o final. Queria pedir para quem não é inscrito, se quiser se inscrever no canal e deixar seu like, porque isso é importante para o YouTube entender que você gostou dos nossos conteúdos e quer que a gente produza mais. Também é importante para mim saber o que vocês estão gostando que eu estou trazendo ultimamente no meu canal. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Valeu, tchau!